Liberto Cruz e Madalena Carreteiro Cruz editaram em 2009 a obra Rubaná Antologia, que reúne textos de ficção e teatro de Rubaná, dando a conhecer a variedade de temas e de estilos do autor. Surge agora Rubaná, uma biografia publicada pela editorial Estampa. O Ler Mais, Ler Melhor conversou com os autores deste livro, que reúne testemunhos de escritores e amigos e também documentos que enriquecem o retrato de Rubaná como homem e escritor. Esta biografia é o resultado de 10 anos de trabalho. Portanto, começámos-la no ano 2000, assim, 2000, 2001, e acabámos-la, portanto, o ano passado, e, como sabem, acaba de ser editada neste ano, 2012. Portanto, eu diria que esta biografia foi facilitada pelo facto de o termos conhecido pessoalmente, a nossa longa correspondência, das pessoas que ainda na altura estavam vivas e, portanto, que nos puderam informar e contactar, não é assim? Ainda a primeira mulher e, portanto, toda a família, aliás, colaborou intensamente nesta nossa biografia. Nós não chamamos a este livro biografia, mas sim uma biografia. Uma biografia porquê? Porque é o Ruben tal como nós o conhecemos e como o entendemos e apreciamos a sua obra. Isto quer dizer que outras biografias poderão surgir, não é assim, e serão sempre bem-vindas, mas, portanto, esta é a nossa biografia, tal como nós compreendemos a obra do Ruben, como convivemos com ele, e procuramos, portanto, desde, evidentemente, o nascimento à morte, dar os passos mais importantes, não só do escritor, mas também do cidadão. Porque, no caso do Rubaná, o cidadão e o escritor completam-se inteiramente, como se poderá ver ao longo, não é assim, ao longo desta biografia. Portanto, é uma passagem por aquilo que ele pensava, pelas suas viagens, o que ele achava de Portugal e dos portugueses. Aliás, é muito bem expresso nessa biografia. A biografia é isso mesmo, é a história do indivíduo, escritor, pintor ou outra coisa qualquer, desde o começo da vida dele até que ele tenha ou não desaparecido. O caso do Ruben a biografia saiu muitos anos depois de ele ter morrido. Ele morreu em 1975 e começa no momento em que ele nasceu, portanto, e vai por aí fora. Ele era não só um escritor, mas era também um homem importante na história, era cronista nos jornais, enfim, tinha várias maneiras de se expressar e eram algumas públicas, outras eram do trabalho privado dele, dos livros, dos romances, das páginas, todas aquelas que ele produziu durante muitíssimos anos. Por exemplo, como o Caranguejo, foi um livro-chave na medida em que o Salazar ficou extraordinariamente zangado que um homem escrevesse um livro e que fosse professor de Collin School e que de repente aparece com um livro que começa quando ele morre e acaba quando ele nasce. E para ele era uma coisa absolutamente impossível, é por isso que o livro se chama Caranguejo, não é? A partir dessa obra, que já foi polémica muito cedo, vai até ao fim da vida dele, escrevendo o último, que era o Caos. Mais do que uma honra, foi um prazer absoluto e foi absolutamente fantástico tê-lo conhecido pessoalmente, falar com ele e privar de perto, foi absolutamente extraordinário para mim. Embora tenha conhecido outros escritores, como o Virgílio Ferreira e tantos outros, José Cardoso Pires, toda essa gente conviveu muito de perto connosco. Mas o Ruben era muito especial, a maneira de ser, de encarar as vidas, as coisas, o interesse que ele tinha por tudo no mundo, não é? Sobretudo, não só politicamente, como todo o resto, socialmente, como as pessoas viviam, o que eram, o que não eram, neste Portugal que lhe interessava tanto, no fundo. Ele viajou imenso, muitíssimo, e muito cedo. Conheceu ainda uma Europa anterior à guerra de 39-45, não é? É quase uma necessidade lê-lo, ler a obra dele para que se ficar a conhecer não só o nosso país, como a Europa na altura e tudo o resto. Rubaná, uma biografia de Liberto Cruz e Madalena Carreteiro Cruz, é um bom ponto de partida para a descoberta da vida e da obra do autor de livros como Triálogo, A Torre da Barbela, O Mundo à Minha Procura, entre outros. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.